A gente já estão sendo gravados. Aí vocês me confirmam se vocês estão vendo minha tela. Sim, estamos vendo Sim. perfeitamente. Bom, pessoal, queria agradecer a todos pela presença. A gente já estamos em 127 pessoas. Agradeço a todos que se inscreveram. Agradeço Thiago, Luara, por aceitar o convite. Né? A gente é uma iniciativa que iniciou as conversas lá no Fórum MDSAP em Amsterdã. Né? É uma iniciativa que a BIMED está promovendo para fomentar, né, e aumentar o número de certificações, principalmente aqui no mercado nacional. Né? Hoje o número é bem incipiente e aí nossa ideia é promover tanto esse webinar como outras iniciativas, né, que a gente vai publicar logo nos próximos meses para dar um suporte às associadas, ao setor como um todo, né, para que a gente cada vez expanda mais o programa internamente. Tá? Então, hoje, pessoal, a gente vai ter... Temos dois painelistas, né? Então, temos o Dr. Tiago Cunha, gerente da Gerência de Inspeção e Fiscalização Sanitária de Produtos para a Saúde, da Anvisa, e a Luara Delfim, gerente de Certificação em Dispositivos Médicos e auditora líder da Tuvinord. Tá bom? Muito obrigado. E, Tiago, por favor. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Eu sou Thiago Rezende, eu sou servidor da Anvisa há 19 anos. Hoje eu estou como gerente de inspeção e fiscalização de dispositivos médicos. Também trabalho com o MDSAP desde 2018 na Anvisa e espero estar trazendo informações relevantes aqui para essa discussão. Eu vou fazer uma breve introdução sobre a Anvisa, para situar todo mundo. A agência hoje ela é estruturada em macroprocessos, são 5 diretorias, então a agência não é estruturada de uma forma com produtos, por exemplo, uma gerência de dispositivos médicos, uma gerência de medicamentos. Então, hoje a nossa agência ela é estruturada por macroprocessos. A gente tem a nossa área fica na 4ª diretoria e a Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização. Dentro da nossa gerência geral, a gente tem a GIPRO, né, que é a gerência do qual hoje eu estou como gerente. E a gente, dentro da GIPRO, tem 2 coordenações, uma que trata da certificação de boas práticas de fabricação, que é a COSER, que é onde o MDSAP está inserido, e a COFIS, que trata da fiscalização sanitária. Na COSER, o grande foco da área é a certificação. A gente faz certificação de boas práticas internacional, nacional, e também certificação de boas práticas de distribuição e armazenagem. Na área de fiscalização, a gente recebe denúncias, a gente avalia as questões relacionadas a eventos adversos, cria dossiês de investigação, realiza inspeções investigativas, e a gente tem uma série de programas que a gente faz para monitoramento e fiscalização, né? Aqui tem alguns exemplos. Foram seringas, agulhas, equipos. Durante a pandemia, a gente fez programas relacionados a ventiladores pulmonares, testes IVD. E esse ano a gente está focado muito nos produtos relacionados à estética. Bom, agora a gente vai entrar no tema da nossa discussão hoje, que é o MDSAP. O MDSAP eu vou começar trazendo algumas informações mais básicas, né, para quem não conhece o programa, e depois a gente vai entrar em informações mais detalhadas, como dados sobre o programa e como as últimas atualizações.
O MDSAP é a sigla que significa Medical Device Single Audit Program. Ele é um programa de auditoria regulatória que permite que um fabricante tenha apenas uma auditoria de sistema da qualidade que satisfaça requisitos de diferentes autoridades, tá? Então, a ideia é que com uma auditoria ou inspeção, né, dependendo da terminologia que a gente usar, a gente consiga contemplar requisitos de diferentes países. Esse esquema, ele mostra, em resumo, como funciona o programa. Tá? A gente tem um documento que chama Audit Approach. Eu vou demonstrar mais alguns detalhes ao longo da apresentação. Esse documento, ele contempla requisitos de 5 países, que é o Brasil, a Austrália, o Canadá, o Japão e os Estados Unidos. Baseado nesses 5 países, a gente criou um programa de avaliação e reconhecimento de organismos auditores. Então, a gente reconhece 15 organismos auditores hoje. Esses organismos auditores, por sua vez, eles realizam essas auditorias nos fabricantes e enviam para os 5 países esses relatórios ou certificados, tá? Então, a gente usa os resultados das auditorias realizadas por esses organismos auditores. Falar um pouquinho para vocês dos membros, né, do programa. Esses são os 5 membros que a gente chama de membros plenos, né, ou o comitê gestor do MDSAP. São os únicos membros os requisitos estão incluídos dentro do programa, tá? É a Austrália, o Brasil, o TGA da Austrália, a Anvisa do Brasil, o Health Canada do Canadá, o Japão são 2 organizações, que é o PMDA que é o equivalente à Anvisa, e o MHLW, que é o equivalente ao Ministério da Saúde do Japão. E também a gente tem o FDA dos Estados Unidos. São 5 participantes no comitê gestor do programa. Quando o programa foi criado, a gente tinha alguns países que, por diferentes questões, a legislação não permitia, não conseguia entrar no programa como membro full, né, como um membro total. Especialmente o caso da União Europeia, que engloba 27 países. Então, ficou definido o status de membro observador. Tá? Os requisitos da União Europeia não foram incluídos dentro do programa, mas ela participa das reuniões, eles contribuem também com os nossos trabalhos. A Organização Mundial de Saúde também entrou desde o início do programa. Ela utiliza os resultados do MDSAP no programa de pré-qualificação de produtos para diagnóstico in vitro, também tem o status de observador. Com o Brexit, com a saída do Reino Unido da União Europeia, o MHRA, que é a agência do Reino Unido, também obteve o status de observador. E mais recente, Singapura, HSA, que é a agência de Singapura, eles entraram como membro afiliado, né, que é uma nova categoria que eu vou falar em seguida. E eles foram o primeiro membro afiliado a ganharem um upgrade aí para observador. Tá? Então, hoje Singapura vem contribuindo bastante com as discussões no programa. O MDSAP, ele nasceu em 2012. Eu vou dar alguns detalhes sobre a linha do tempo, mas eu queria falar que de 2012 a 2020, o programa ele ficou fechado apenas para os membros totais e observadores. A partir de 2019, 2020, a gente observou que havia um grande interesse de outras jurisdições participarem do programa. Mas sempre houve muito receio de permitir a entrada de outros membros, porque a gente não queria. A auditoria do MDSAP ela já é muito extensa. Então, a gente nunca pensou em incluir requisitos de outros países na auditoria do MDSAP. Então, por isso, por conta desse interesse, em 2020 a gente lançou uma nova categoria de membro, que são os membros afiliados,
que a ideia é que eles utilizem o programa da forma que o programa é, com os requisitos dos 5 países, eles têm a liberdade de usar o programa do jeito que o programa é, sem que os requisitos específicos desses países sejam incluídos no programa, tá? Então, a gente tem uma série de países que vem utilizando o MDSAP desde então, tá? Então, a gente teve a Coreia do Sul, foi o primeiro membro afiliado, depois entraram o Ministério da Saúde de Israel, a ANMAT da Argentina e a COFEPRIS do México. Mais recentemente, a gente teve a entrada da agência do Quênia, Taiwan, África do Sul, e no mês passado a gente teve o membro mais novo do programa, que é a agência da Malásia, que foi admitida como membro afiliado em setembro. Todos esses países utilizam o MDSAP de diferentes formas, mas o MDSAP ele fornece benefícios para a comercialização de produtos médicos nesses países, especialmente como uma demonstração de cumprimento dos requisitos do sistema da qualidade e boas práticas de fabricação. Importante ressaltar que o uso do MDSAP ele não se restringe a esses países que a gente demonstrou aqui. A gente tem notícias agradáveis de outros países que vêm utilizando o MDSAP mesmo sem ser um membro afiliado, tá? Mais recentemente, na semana passada, a gente teve uma reunião do Mercosul, o Paraguai informou para a gente que está utilizando o MDSAP como uma forma de demonstração de cumprimento de boas práticas. No IMDRF no Japão, alguns países como Filipinas, Indonésia, mostraram que também estão utilizando o MDSAP. Então, o programa ele vem se tornando um programa global e expandindo a utilização por diversos países ao longo dos últimos anos. Uma breve história, a linha do tempo sobre o programa foi criado em 2012 como um grupo de trabalho do IMDRF. O IMDRF é o International Medical Device Regulators Forum, é o fórum das autoridades reguladoras mais importante na área de dispositivos médicos. De início entraram Austrália, Brasil, Canadá e Estados Unidos. Nós passamos 3 anos para criar os documentos, harmonizar os entendimentos. A gente criou primeiro um documento que chamava Audit Model, que foi substituído depois pelo Audit Approach, que é o documento que guia as nossas auditorias. Então, foram 3 anos construindo um sistema da qualidade, construindo os documentos que a gente pudesse trabalhar ao longo do tempo. Em 2014 e 2016, foi estabelecido um programa piloto, onde os fabricantes puderam entrar no programa, e a gente trabalhou inicialmente com 11 organismos auditores que faziam parte do programa canadense, que é o CAMDCAS. O MDSAP ele foi inspirado nesse programa canadense. Durante o piloto, o Japão conseguiu fazer as adaptações no arcabouço regulatório para que pudesse entrar no programa. Então, no meio do piloto, em 2015, o Japão foi o último dos membros plenos a entrar. Em 2018, ao fim do programa, nós fizemos um trabalho que chama Proof of Concept, que demonstrou que o programa MDSAP ele atingia as necessidades das autoridades reguladoras. A gente avaliou diversos relatórios, diversas auditorias. Então, a gente teve essa confirmação que o programa ele poderia ser usado para tomada de decisão regulatória. Em 2019, o Canadá foi o primeiro país a tornar o MDSAP obrigatório. Então, eles fizeram uma transição do antigo CAMDCAS para o MDSAP. Essa transição ela foi encerrada em 2019. Em 2020, a gente criou o membro afiliado, que foi a entrada dos novos países que eu já citei. O MDSAP, até então, ele permitia a entrada de novos organismos auditores, tá? Hoje, a gente conta com 15. Já tiveram 3 organismos auditores que saíram do programa por diferentes razões, tá? Mas hoje temos 15 organismos trabalhando. Durante a pandemia, o programa ele fechou para a entrada de novos organismos auditores por conta da dificuldade de fazer as avaliações remotamente. E também a gente precisava de uma reestruturação com relação à força de trabalho, tá? Então, a gente ficou
5 anos, de 2020 a 2025, fechado para a entrada de novos organismos auditores. O que aconteceu agora, em julho desse ano, saiu um edital de chamamento e que novos organismos auditores puderam se candidatar para participação no programa. Tá? Esses organismos auditores eles estão sendo escalonados de acordo com diversos critérios e a partir do próximo ano, alguns deles serão avaliados para a entrada no MDSAP. Eu vou dar um pouquinho de detalhe como que os organismos auditores são avaliados e reconhecidos no âmbito do programa. Tá? Então, para que o programa ele tenha uma confiabilidade, é muito importante que a gente faça uma avaliação dos organismos auditores de forma que a gente possa confiar e garantir que as auditorias elas são bem feitas, que elas são livres de conflitos de interesse, que elas possam servir de base para a tomada de decisão regulatória. Então, o critério de avaliação de organismos auditores, ele é baseado basicamente em 3 documentos, tá? Então, tem a ISO 17021, é a avaliação de sistema da qualidade de organismos certificadores. A gente tem também o documento N3, que foi desenvolvido durante aqueles primeiros anos que eu citei do MDSAP, que é os requisitos por um organismo auditor realizar auditorias na área de dispositivos médicos. E o documento N4, ele traz os requisitos de competência e os treinamentos necessários para formação de um auditor MDSAP. Então, basicamente, a gente utiliza esses 3 requisitos, esses 3 documentos como base, e a gente realiza 2 tipos de atividades, que são os assessments, que a gente chama, a tradução é avaliação, que a gente realiza auditorias nos escritórios desses organismos auditores, tá? Essas auditorias, elas são divididas em 6 macroprocessos. O management, a gente vê como funciona o gerenciamento do organismo auditor, a estabilidade financeira, questões relacionadas à imparcialidade e conflito de interesse. Use of external resources, como que esse organismo auditor utiliza recursos externos, tá? Muitas vezes um organismo auditor ele não tem a expertise para estar auditando um determinado tipo de produto, então é preciso contratar um technical expert, alguém que entenda daquele assunto, como esterilização por radiação gama ou sobre um produto muito específico. Então, como que ele lida com essa questão de recursos externos? Measurement, Analysis and Improvement é a questão dos sistemas de qualidade, como se o organismo auditor tem um sistema de qualidade implementado, como que ele trata as reclamações, o CAPA, ações corretivas e preventivas, auditoria interna, tudo isso é avaliado. Competence Management, a gente avalia como que é gerenciada a competência dos auditores, como são realizados os treinamentos, como é verificada a efetividade, como é controlado se os auditores que estão sendo escalados, eles têm expertise para estar realizando aquelas auditorias. Audit and Certification Decision, como é feito as auditorias, desde o planejamento, agendamento, tratamento de não conformidades e emissão dos certificados. E, por fim, o gerenciamento da informação. Tá? No MDSAP, a gente trabalha com muitas informações confidenciais dos organismos, dos fabricantes, tá? E precisa ter um zelo com essas informações e como essas informações são repassadas para as autoridades reguladoras. Então, tudo isso é avaliado por meio dessas avaliações nos escritórios, nessas auditorias nos escritórios dos organismos auditores e pelas witness audits. As witnessed audits são auditorias observadas. Então, a gente observa ao longo do ano organismos auditores fazendo as auditorias, tá? Então, se um fabricante, por acaso, participar de uma auditoria observada, vocês não precisam se preocupar, porque a gente vai estar lá para avaliar os organismos auditores no trabalho deles. A gente vai estar avaliando o desempenho dos auditores, tá? Então, é uma ferramenta muito importante para a gente garantir a confiabilidade do programa.
Então, esse aqui é um esquema que fala de forma geral como que a gente avalia um organismo auditor. Então, a gente recebe uma aplicação, que é o que a gente está recebendo agora de novos organismos auditores. A gente faz o estágio 1, que é documental. O estágio 2, a gente visita o escritório desse organismo auditor, faz uma auditoria completa. A partir disso, o organismo auditor recebe uma autorização para fazer 3 auditorias observadas. Então, as 3 primeiras auditorias de todos os organismos auditores, elas são observadas por nós. E a partir de então, a gente emite um reconhecimento, e esse reconhecimento a gente mantém uma avaliação constante durante os próximos 3 anos para estar renovando esse reconhecimento, tá? Então, isso aqui é um diagrama que representa esse ciclo de avaliação dos organismos auditores. Bom, e quais os requisitos os organismos auditores eles verificam nos fabricantes durante uma auditoria MDSAP? Então, essa auditoria MDSAP, a gente construiu esse documento chamado MDSAP Audit Approach. Esse documento ele foi baseado na ISO 13485, que serve como base principal, adicionados os requisitos dos 5 países que são os membros plenos do programa. Tá? Então, a gente desenvolveu um documento de auditoria, ele é bem extenso, ele tem uma sequência lógica que as auditorias elas são realizadas seguindo, começando pela parte de gerenciamento do sistema da qualidade, seguindo pelo Measurement Analysis and Improvement, que é as partes de capa, auditoria interna, reclamações, essa parte bem focada na melhoria da empresa. Depois a gente tem a avaliação, a parte de projeto e alterações, desenvolvimento, né? E por fim, a parte específica de produção. Então, esses 4 macroprocessos, eles perpassam pela questão de gerenciamento de risco, que tem relação direta com todos os processos e também a parte de compras, né? Desde do gerenciamento de fornecedores de serviços, produtos, consultores. Então, toda essa parte de compras também tem inter-relação com esses processos. Além disso, são avaliados o que a gente chama de processos de suporte, que é as questões de eventos adversos e notificações das autoridades reguladoras, e a questão do registro das empresas e dos produtos nas autoridades participantes. Tá? Então, isso aqui é um esquema bem alto nível de como uma auditoria MDSAP é conduzida pelo Audit Approach. Como é que é a utilização do MDSAP, tá? Então, o MDSAP ele permite que cada fabricante contrate um organismo auditor para realizar uma única auditoria que vai ser usada. Hoje a gente tem mais de 20 países utilizando, não são só os 5 principais, mas cada dia a gente tem, esse número tem aumentado. Um ponto interessante do MDSAP é que cada país tem autonomia para definir como o MDSAP vai ser utilizado. Então, por exemplo, o Canadá é o único país que o MDSAP é 100% obrigatório, tanto para fabricantes canadenses quanto para fabricantes no exterior. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, utiliza no programa de pré-qualificação de in vitro, tá? Então, ela substitui o relatório MDSAP no lugar das inspeções realizadas pela OMS. Os Estados Unidos, que o pré-mercado não exige uma comprovação de atendimento às boas práticas de fabricação, à conformidade do sistema da qualidade, mas os Estados Unidos eles realizam um programa de inspeção de rotina. Então, para aqueles fabricantes do MDSAP que tenham um relatório satisfatório do MDSAP, eles não estão sujeitos a essa inspeção de rotina dos Estados Unidos. Então, para vocês verem que o programa a gente tem liberdade de utilizar de acordo com as necessidades das autoridades reguladoras. Então, como é que é aqui no Brasil? Tá? No Brasil, a gente tem o certificado de boas práticas de fabricação, a RDC da Anvisa 687 de 2022, ela estabelece que esse certificado ele é mandatório para os fabricantes de produtos classe de risco 3 e 4.
Esse certificado ele tem validade de 2 anos, mas para fabricantes do MDSAP a validade ela é estendida a 4 anos. Então, esse aqui é o fluxo de certificação da Anvisa atualmente. Tá? Uma empresa solicita uma certificação de boas práticas. A gente tem o MDSAP, que é o caminho mais rápido. A gente recebe o relatório, analisa esse relatório e emite o certificado, né? Se não tiver não conformidades em aberto e se os requisitos do Brasil estiverem incluídos nesse relatório. Para as empresas que não fazem parte do MDSAP, a gente tem uma avaliação de risco, a gente avalia uma série de documentos e decide se uma inspeção in loco da Anvisa ela é necessária ou não. No ano passado, a Anvisa ela trouxe a RDC 850, que estendeu a validade do certificado de 2 para 4 anos, certificado somente dos fabricantes que fazem parte do MDSAP. Essa validade ela é condicionada à permanência dos fabricantes no programa. Ela tem por intenção não somente estimular a entrada dos fabricantes no MDSAP, como também é uma decisão baseada em risco, tá? Aquelas empresas que são participantes do MDSAP, elas são auditadas todos os anos, né? Isso oferece uma segurança maior para que a gente pudesse dar esse certificado estendido para essas empresas. As vantagens do MDSAP para a Anvisa. Racionalização dos recursos da agência, acho que isso aqui é inegável. Antes do MDSAP, a Anvisa chegou a fazer 300 inspeções internacionais por ano. Hoje a gente faz cerca de 120, então o programa ele colabora muito para a racionalização dos recursos humanos e financeiros da agência. O MDSAP ele fornece para a gente um relatório padronizado e confiável. A gente recebe esses relatórios por meio de um sistema informatizado diretamente dos organismos auditores. Então, a gente tem rastreabilidade, a gente tem confiabilidade, e esse relatório ele inclui os requisitos do Brasil. Celeridade nas boas práticas de fabricação, considerando que a gente não precisa agendar uma inspeção, realizar uma inspeção, então a análise MDSAP ela é mais rápida. O monitoramento anual dos fabricantes, a Anvisa ela não tem condição de visitar os fabricantes, inspecionar os fabricantes, especialmente os internacionais, todos os anos. Por isso, o MDSAP ele realiza o monitoramento e no caso de encontrar alguma situação de risco, como falsificação de documento, adulteração de produto ou não conformidade crítica, tem um dispositivo que chama 5-Day Notice, que os organismos auditores têm 5 dias para informar a gente, no caso de uma situação de risco, para que a gente possa tomar uma ação. E, por último, a questão da convergência regulatória e alinhamento às boas práticas internacionais. Tá? Então, o MDSAP aproximou a gente dessas outras autoridades e a gente vem evoluindo nosso arcabouço regulatório de uma forma mais focada e alinhada com as demais autoridades. As vantagens do MDSAP para os fabricantes. Primeiro, a racionalização de recursos, né? Então, para uma empresa que não é fabricante do MDSAP, mas que exporta para diferentes países, essa empresa está sujeita a diferentes inspeções ou auditorias de diferentes autoridades, né? Então, a empresa participante do MDSAP, conforme eu já disse, ela pode usar o MDSAP hoje em mais de 20 países e evitar, assim, uma duplicidade de inspeções, da verificação de requisitos. A avaliação do sistema de qualidade da empresa frente à ISO 13485 e aos requisitos específicos dos 5 países, né? Então, o sistema da qualidade da empresa ele vai ter uma avaliação bem criteriosa e inclusive, servir de subsídio para a melhoria e evolução da empresa. Reconhecimento como um padrão de qualidade internacional hoje, as empresas elas estão se diferenciando pela participação do MDSAP, isso no mercado hoje. O certificado MDSAP ele é cada vez mais valorizado e representa um diferencial para as empresas. Utilização dos recursos de auditoria MDSAP para comercialização de vários países, conforme eu falei, a gente tem países que a gente está tendo conhecimento agora, como o Paraguai, né? Tem os affiliate members, como a Malásia, como a Argentina, que estão utilizando o MDSAP. E no caso do Brasil, é a via de certificação mais rápida, né? Que é o programa, e além disso tem a validade de 4 anos, então
São vários benefícios para os fabricantes participarem do programa. Alguns números do MDSAP atualmente, né, até esse mês de outubro, já foram conduzidas 33.677 auditorias do MDSAP. A gente conta hoje com 15 organismos auditores. As auditorias já foram conduzidas em 82 países diferentes. E a gente conta com 7.480 empresas participantes. Esses aqui são os 15 organismos auditores que são participantes do MDSAP atualmente. E aqui a gente tem um percentual de fabricantes por país. Então, vocês podem ver que, pelos Estados Unidos ser o maior parque fabril do mundo, né, grande parte das empresas estão lá, a gente tem 36% dos participantes estão localizados nos Estados Unidos, a gente tem 12% no resto do mundo, 12% na China, 7% na Alemanha, Canadá, e o Brasil hoje a gente conta com cerca de 40 participantes no MDSAP, 40 fabricantes, que corresponde a 0,5% dos fabricantes do programa. Eu vou mostrar um videozinho rápido que mostra a localização das empresas. Então, os pontinhos verdes são empresas e os pontinhos amarelos são escritórios que a gente chama de head offices, são escritórios dos organismos auditores. Então, vocês podem ver que nos Estados Unidos a gente tem alguns organismos auditores e bastante empresa no programa, alguma coisa na América Central. No Brasil, a gente tem cerca de 40 empresas, tem um organismo auditor. A Europa também tem muita empresa espalhada pelo continente todo. Na África, a gente tem poucas empresas, porque realmente tem poucas empresas desse ramo de dispositivos médicos. E a Ásia, a gente tem especialmente China, Japão e Coreia, quantidade grande de fabricantes, né? A Austrália, a gente tem números semelhantes ao do Brasil, tá? Então, só para dar uma ideia da localização dessas empresas que participam do MDSAP. Agora eu vou trazer atualizações importantes sobre os projetos que estão em andamento. Hoje, a gente tem um projeto importante dentro das 5 autoridades que a gente tem no grupo de trabalho para melhoria da qualidade dos relatórios do MDSAP. Muitas vezes a gente recebe relatórios muito extensos, já chegamos a receber relatório de 120 páginas, né? E a gente está focado que o relatório tenha aquelas informações que a gente realmente precisa, que são as evidências do cumprimento dos requisitos, tá? Então, a gente tem feito um trabalho entre nós e com os organismos auditores para melhorar a qualidade desses relatórios. Simplificação dos relatórios de avaliação de organismos auditores. É o mesmo, só que agora é o nosso trabalho, né? A gente também emite relatórios das avaliações que a gente faz de cada organismo auditor, então a gente também está trabalhando na melhoria da qualidade desses relatórios. Desenvolvimento do painel com informações do programa. Então a gente está desenvolvendo um dashboard. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que a gente tem um site novo na internet do MDSAP. A ideia é compartilhar com vocês, né? Compartilhar com o setor regulado e com os organismos auditores algumas métricas. Então, a gente está desenvolvendo basicamente 2 dashboards, um com informações abertas, né, que vai mostrar o desempenho do programa no site, e outra com informações fechadas para as autoridades, né, que a gente vai ver o desempenho dos organismos auditores, essas informações que não são públicas. Então, a gente está desenvolvendo esses painéis. A interface do MDSAP com a União Europeia, o MDR ou IVDR. Tem um slide específico desse tema, eu vou falar um pouquinho, mas são os 2 maiores programas, né, do Sistema da Qualidade do mundo. E a gente está cada vez mais fazendo uma aproximação com a União Europeia, estamos trabalhando juntos e tentando harmonizar o que é possível. Eu vou falar um pouquinho específico sobre isso. E os treinamentos regionais. A gente faz uma série de treinamentos, a gente promove o programa similar ao que a gente está fazendo aqui hoje.
O Brasil, a gente é o responsável pela divulgação do programa na América Latina. A gente já apresentou esse programa diversas vezes, tanto que a Argentina entrou como membro, tanto que o México entrou como membro. Já apresentamos para Cuba, para Colômbia, para o Chile, que são países que estão considerando a entrada no programa como membro afiliado, assim como os países do Mercosul. No próximo ano, o IMDRF, que é esse fórum, o Fórum Internacional, ele vai ser realizado em Singapura. Então, a gente está estruturando um dia antes do IMDRF um treinamento em Singapura, já que muitos de nós estaremos lá. A gente vai realizar um treinamento voltado para os países asiáticos, tá? Então, Singapura e o Japão também estão dando um suporte muito grande de arrumar um local e estruturar esse treinamento, convidar os países, inclusive subsidiar financeiramente a participação de outros países nesse treinamento. Então, vai ser um treinamento importante voltado para os países asiáticos em março do ano que vem, às vésperas do IMDRF. Eu queria falar um pouquinho sobre a interface com a Europa, né, com o MDR, IVDR. Eu acho que é um tema hoje importante, né, porque a gente tenta fazer uma integração, nem sempre é fácil. Na União Europeia, as coisas não andam tão rápido quanto aqui no MDSAP. Nós somos 5 membros, países que já têm um alinhamento muito grande. Na União Europeia, são 27 membros, eles, para a tomada de decisão, leva um pouco mais de tempo, né? Alguns colegas da União Europeia, eles vendo a forma e a rapidez que a gente revisa os documentos, que a gente libera as atualizações do MDSAP, eles já citaram, a gente tem até inveja de vocês, como as coisas andam rápido, como vocês conseguem decidir as coisas e tomar uma decisão e avançar em alguns temas que eles têm um pouco mais de dificuldade. A gente começou essa interação maior com a União Europeia durante a pandemia. Então, até hoje, a gente concluiu um procedimento em conjunto, né, que a gente alinhou os requisitos, que são os requisitos para auditoria remota e híbrida. Então, hoje, se você comparar os requisitos da União Europeia e os requisitos do MDSAP, são bem semelhantes para a realização de auditorias remotas e híbridas. E a gente tem uma série de ações em andamento, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. Desde o começo desse ano, a União Europeia, eles estão observando as atividades do MDSAP de avaliação de organismos auditores, incluindo os Head Office Assessment, que é quando a gente vai no escritório do organismo auditor, e as Witness Audits. Então, a gente tem feito muitas dessas atividades, né, quando possível, na Europa, para possibilitar a participação dos colegas europeus. Então, eles estão a meta é que eles continuem até 2028 participando dessas atividades. No próximo ano, a gente vai trabalhar com uma harmonização do relatório, é o que a gente vai tentar fazer. A gente acredita que não seja tão complicado. Hoje, existem organismos auditores que têm um procedimento específico para fazer auditorias combinadas, tá? Então, ele faz ali durante 1, 2 semanas uma auditoria que ele verifica tanto os requisitos do MDSAP quanto do MDR, IVDR, só que ao fim dessa auditoria combinada é preciso fazer 2 relatórios completamente diferentes, tá? Então, a gente entende que essa harmonização do relatório ela pode trazer um avanço muito grande e inclusive resultar na redução do preço da participação do MDSAP para quem pretende fazer MDSAP e o programa europeu. Também esse ano a gente iniciou e pretende finalizar no ano que vem, que é o mapeamento das diferenças dos requisitos entre o MDSAP e o MDR. Tá? Então, a gente está, especialmente os colegas europeus, eles estão trabalhando nesse mapeamento das diferenças dos requisitos. E a ideia é que até 2027, 2028, os colegas europeus também tenham conseguido como é que eu posso dizer, avaliar o Audit Approach e identificar se são necessárias alguma inclusão, alguma alteração no Audit Approach
para poder incorporar os requisitos europeus dentro do nosso documento de auditoria. Tá? Então, essas são as atividades em andamento, né? E a gente tem, assim, uma previsão de conclusão em 2028, que a gente vai poder ter uma sinalização de integração dos dois programas ou não. Tá? Então, essa acho que é um tema, muita gente tem interesse nessa integração dos dois programas. Uma outra atividade que eu queria compartilhar com vocês é o lançamento do novo site do MDSAP. Foi lançado no mês passado. O FDA dos Estados Unidos, eles sediaram o site do MDSAP durante todos esses anos, e agora o programa ele se tornou sustentável, a gente possui um site próprio, e o site está bem legal, bem interativo, eu convido todos para conhecer. Tem muitas informações importantes lá. Uma outra atualização importante foi o programa que a gente chama de MDO, que é Medical Device Organization. É um programa que amplia a elegibilidade para a participação de outras empresas no MDSAP. Tá? Então, o MDSAP, até então, ele permitia basicamente a participação de fabricantes de dispositivos médicos que são fabricantes legais, né? E a gente está ampliando aqui para a participação de terceiristas, né? De terceiristas fabricantes ou projetistas, de empresas que fazem só uma parte intermediária, um componente. Então, hoje o programa, a gente está fazendo esse programa para ampliar a participação de outras empresas no MDSAP. Isso aí, particularmente para a Anvisa, foi muito importante, tanto que fomos nós que conduzimos durante um ano a elaboração desse documento, fizemos uma interface aí com fabricantes, com organismos auditores, e a gente conseguiu lançar isso em julho, porque a Anvisa tem interesse, né, que empresas, porque a nossa certificação ela não se restringe aos fabricantes legais, né, a gente certifica terceirista dependendo do risco e da atividade desempenhada. Então esse programa aí foi muito importante para a ampliação da Anvisa, do MDSAP na Anvisa. Conforme eu falei, a gente reabriu para a entrada de novos organismos auditores, né, a abertura ela ficou aberta em julho, agosto e setembro. Foram 3 meses que novos organismos auditores puderam se candidatar. Então, a gente teve 17 organismos auditores inscritos, né? A gente está agora numa fase que a gente está colocando por ordem de prioridade. E, de acordo com a nossa capacidade, a partir do próximo ano, a gente vai começar a avaliar novos organismos auditores para possível entrada no programa. Tá? Então, é outra atividade importante relacionada à expansão do MDSAP. Com relação a oportunidades futuras, o Brasil, a gente vai ter 2 missões importantes nos próximos anos. Isso aqui é muito desafiador, né? A gente vai ter a presidência do IMDRF em 2025, né? Que a gente coordena todo o secretariado, faz as 2 reuniões presenciais aqui no Brasil, a gente organiza as teleconferências, revisão de documento. E em seguida, a presidência do MDSAP, que ela é bianual, tá? Então, hoje, o Canadá, agora desculpa, a Austrália está passando a presidência, agora em dezembro, para os Estados Unidos, que vai ser presidente do MDSAP por 2 anos, e em seguida é a presidência do Brasil. Em 2023, a gente organizou um fórum aqui no Brasil, foi muito trabalho, foi enlouquecedor, mas, em contrapartida, eu acho que o Brasil se tornou muito protagonista no programa depois que a gente realizou esse evento aqui. Então, eu vejo isso, né, não só como um desafio, mas como uma oportunidade da Anvisa, do Brasil, da gente estar cada vez mais protagonistas em ambos os fóruns aqui, né, que é o IMDRF e o MDSAP. A gente sabe que muito trabalho vem pela frente, né, e é uma oportunidade também de engajamento dos fabricantes nacionais, dos organismos auditores e do Brasil, do crescimento do Brasil como um todo. A gente fica aí o convite aí para todo mundo participar desses eventos que vêm pela frente nos próximos 3 anos. E é isso que eu tinha trazido para vocês, né? Acho que a gente terminou 10 minutinhos antes, mas eu não sei se a gente vai fazer as perguntas agora, fazer um debate, mas eu estou à disposição. E obrigado pela presença de todos.
Obrigado, Thiago. Excelente apresentação. A gente vai abrir para quem quiser mandar as perguntas pode enviar, mas a gente vai abrir para eu vou compartilhar com vocês ao final da apresentação da Luara. Tá bom? E também, só um disclaimer que eu acabei não avisando no começo, das perguntas que a gente não conseguir responder aqui, eu vou compilar, e aí eu vou compartilhar com vocês, para que vocês possam nos dar a resposta, e aí depois eu compartilho um arquivo final de perguntas e respostas do evento com todos. Perfeito? Tiago, novamente, obrigado. A BIMED está sempre à disposição para suportar, né? A agência, sempre nos eventos. Conte conosco ano que vem para os eventos e também na organização, né? De tudo aqui no Brasil, né? Luara, por favor. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês também. Um minutinho. Luara, um comentário. Quem tiver perguntas, pessoal, por favor, envie no chat que eu vou compilar e depois eu vou passar as perguntas pro pessoal, tá? Tanto pro Thiago quanto pra Luara. Por favor. Luara, por favor. Beleza, vocês estão vendo aí, né, a apresentação. Sim, estamos vendo, perfeitamente. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, desse webinar. Acho que é muito importante para que as informações sejam esclarecidas e é um momento de muito aprendizado para todo mundo que está aqui participando. Meu nome é Luara, eu faço parte do time da TIFNord, né? Nós somos uma multinacional, um organismo aí de certificação e um organismo também auditor. E desde 2021 faço parte da equipe do Brasil, né? Então, a TIFNord Brasil, ela é uma empresa que possui uma localização geográfica e estratégica, né? Então, nós temos escritórios ao longo do mundo, né? Então, em vários locais aí, como vocês podem ver, nesses itens aí que estão em vermelho, são os locais onde a TIFNord, ela possui sua participação e possui correspondentes, né? Não todos os locais a gente possui acreditação e autorização de emissão como organismo certificador, mas nós temos os nossos correspondentes que são responsáveis pelo suporte e na organização dos processos de certificação. Então, atualmente, a TUV, ela tem alguns escritórios como organismos emissores e certificadores. O principal aqui, que é o nosso foco, é a TUV América, né? Então, nós estamos localizados nos Estados Unidos, onde nós somos os organismos auditores e estamos autorizados à emissão dos certificados MDSAP, né? Então, a TUV América, ela lidera esse processo e faz com que todos os outros organismos e escritórios estejam alinhados, né? Como o Tiago informou, isso é um trabalho muito grande, a gente tem multidisciplinaridade de informações, né? A gente precisa equalizar todas as informações ao redor do mundo com todos os auditores, experts, processos de comercialização, emissão de propostas, então isso é liderado pela TIFNord América. Além disso, nós temos também a nossa unidade no Brasil, ela fica localizada em São Paulo, em Barueri, onde nós fazemos todos os processos internamente, também somos acreditados à emissão de certificados para outros processos, né? Assim como o ISO 13485, que também faz parte ali da integração do processo da MDSAP. Desde este ano, a TUV Nord Brasil, ela assumiu a responsabilidade e gerência dos processos que estão relacionados com a Argentina. Então, a gente tem agora a gerência das informações e dos processos de negócios na TIFNord Argentina, coordenados pela TUV Brasil. E temos também uma grande estruturação focada na Europa, né? A TIFNord, ela é uma empresa com sede em Essen, na Alemanha, ela é uma empresa alemã, então a gente tem uma sede lá em Essen, e temos escritórios e emissões de certificados e organismos na Alemanha, Polônia e Grécia.
Temos também alguns escritórios estruturados na Coreia, Índia, Filipinas e Indonésia. Esses escritórios de Índia, Filipinas e Indonésia estão em fases de estruturação, mas já temos os nossos correspondentes associados nesses países. Então, isso é muito importante quando a gente está falando de um processo MDSAP, porque faz toda a diferença a nossa localização geográfica, né? Como na apresentação anterior, a gente tem muitos países que utilizam o certificado e o protocolo da MDSAP para processos de aceitação nas autoridades regulatórias locais. Então, é muito importante que nós tenhamos também uma equipe auditora ao redor do mundo para facilitar a comunicação, facilitar os processos de auditoria, agendamento, assim como os custos relacionados a essas auditorias, né? A gente sabe que quando a gente está falando aí dos processos ali, os procedimentos para a realização dessa auditoria, é muito importante, né, enquanto nós estamos ali elaborando essa proposta, a escala, né, a determinação dos auditores em locais que sejam mais próximos ao fabricante, onde fique melhor essa logística, para que os custos relacionados também sejam menores para cada um. Então, a gente sempre tem os processos de alinhamento internos para poder equalizar essas informações e que seja possível utilizar auditores, se forem possíveis os locais, melhor ainda, né? Mas quando a gente não consegue um auditor no país, a gente sempre tenta escalonar auditores que estejam mais próximos a essa localidade. Então, só explicando um pouco aqui sobre como são os nosso time, né, de auditores qualificados, nós temos atualmente mais de 125 auditores, ISO 13485, e alguns dos auditores também já qualificados em MDSAP, sendo que 65 estão mais localizados na Europa, né, ali na Alemanha. Temos 2 que fazem a parte dos processos França, Espanha e Inglaterra. Nas Américas, sendo a América do Norte e Sul, 15 auditores, 3 na China, 3 na Coreia, 3 na Tailândia, Filipinas e Singapura, e 14 em outros países, como a gente pode citar o Japão, tá? Então, a gente tem essa localização dos nossos auditores, né? Lembrando que um processo MDSAP, ele tem os processos que são as auditorias a serem realizadas, mas a gente também tem as análises documentais e as análises que são off-site, que a gente chama, né? Não é só aquele momento da auditoria em que nós temos essa interação e escala de pessoas competentes para análise dos processos. Então, a gente precisa manter uma equipe, um time suficiente para que os prazos necessários para uma certificação MDSAP aconteça conforme o esperado. Então, nós temos aqui um cenário de como esse processo de certificação acontece, e a gente pode classificar que ele acontece basicamente em 8 etapas, né? Então, quando a gente tem lá o programa MDSAP, como que ele funciona, né? Enquanto o organismo auditor e o cliente, o fabricante, ele precisa desse certificado, então como que as etapas vão acontecer? Então, a gente pode considerar que são 8 grandes etapas, sendo a primeira a elaboração da proposta, né? Nós temos um formulário específico que é utilizado para que a gente possa levantar essas informações necessárias para a elaboração dessa proposta. Na sequência, a contratação do serviço, que são ambas as partes acordando sobre esse processo de certificação que vai acontecer. E aí sim vem as etapas de agendamentos dessas auditorias. Então, a gente tem as auditorias de fase 1 e fase 2, e a gente precisa fazer esses agendamentos, nessa etapa em que a gente tem aquela informação sobre qual será o melhor auditor, onde é a melhor estratégia do país, quais são os experts que precisam ser elencados para poder realizar esse agendamento de auditoria. Na sequência, a gente abre uma comunicação com a equipe auditora. Essa comunicação com a equipe auditora, ela vai acontecer e ela é muito importante. Mais para frente eu vou explicar um pouco mais em detalhes, mas é uma etapa importante para que todo o processo de auditoria aconteça com sucesso. E aí, na etapa 5, nós vemos o processo de realização dessa auditoria efetivamente. Então, são os dias de auditoria, onde os requisitos do MDSAP serão verificados. E após essa auditoria, nós temos as etapas de tratativas de eventuais não conformidades que possam ter sido reportadas durante o processo.
Na etapa 7, a revisão do processo pelo centro técnico e, efetivamente, na etapa 8, a emissão do certificado. Então, de uma maneira macro, né, uma maneira ilustrativa, são 8 etapas que precisam ser cumpridas para que um processo de MDSAP certificação seja realizado. Lembrando que existem os ciclos de monitoramento, né, não é só um processo de certificação, os ciclos de monitoramento, a gente vai começar da etapa 3 à etapa 7, em todos os ciclos de monitoramento. Então, eu só não voltei aqui o processo de elaboração de proposta e contratação de serviço e emissão de certificado, mas a cada ciclo de auditoria, né, do processo de monitoramento, a gente sempre tem agendamento, comunicação de equipe, realização da auditoria, tratativas das não conformidades e revisão pelo centro técnico. Então, enquanto na fase de elaboração de propostas, a gente tem esse preenchimento do formulário, que é muito importante, é nesse momento em que o organismo auditor ele vai entender, a TIF-Nord vai receber essas informações e ele vai conseguir estruturar essa proposta comercial. Então, se demora um tempo para a elaboração dessa proposta, porque algumas informações são essenciais para que a gente consiga elaborar essa proposta. E com base nessas informações, por exemplo, quais são as legislações que serão aplicáveis, né, para onde esse certificado vai ser utilizado, quantos sites essa empresa possui, né, dependendo da empresa, são multinacionais que possuem multi-sites, então a informação de números de sites é muito importante, quantidade de funcionários para entender o tamanho dessa empresa, né, quantos são os funcionários em cada site, se é um site único, quantos turnos essa empresa trabalha, quais são os processos que são terceirizados por essa empresa e quem são essas pessoas de contato. Então, depois que a gente tem essas informações muito bem estruturadas, são feitos os cálculos do tempo de auditoria, né? Então, vão ser feitos os cálculos de todos os tempos necessários para que essa auditoria aconteça, né? Vão ser feitos os cálculos de tempo de auditoria, cálculo de tempo de análise de documento, não só o tempo em que os auditores estão ali na visita ao fabricante, mas sim dos tempos necessários para que esse processo inteiro, do 1 ao 8, aconteça. E aí sim é elaborada essa proposta, e com base nessas informações e alinhamentos, a gente faz essa contratação do serviço, né, que seria a assinatura dessa proposta comercial. Então, é muito importante também, durante essa contratação de serviço, a observação dos processos que são confidenciais, são assinados os acordos de confidencialidade entre as partes, né? Nós, auditores da TIF-Nord, sempre temos a assinatura desse contrato de confidencialidade para garantir que todo o processo é realizado com base nos requisitos da MDSAP e somente para a emissão desses certificados. Então, todas essas etapas e análises são realizadas durante essa proposta assinada. É importante lembrar também que a gente tem essas auditorias que são de testemunha, né, que são as observadas, em que os organismos, eles possuem aí as atividades de participação durante essas auditorias, então é muito importante também que o cliente, ele fique ciente que esse processo acontece, que é um processo natural, em que durante essas testemunhas, o foco é simplesmente a verificação da conformidade dos organismos auditores, mas que a gente precisa que eles estejam cientes que isso pode acontecer, né, com determinada periodicidade e de uma maneira amostral. Então, tudo isso fica dentro desse processo de contratação do serviço e elaboração de proposta. Após a realização dessas etapas, a gente tem sim o processo que a gente chama da realização dessa auditoria, né? Então, o agendamento, né? A equipe de agendamento vai fazer as atividades relacionadas à escala dos auditores, melhor data alinhada com o cliente, quantos auditores serão, quantos sites serão auditados, qual é o melhor país para a escala desse auditor. E todas essas informações serão definidas por essa equipe de agendamento. E na sequência, quando a gente já tem esses auditores escalados, datas relacionadas aos processos, a gente abre essa comunicação com a equipe auditora. Então, os auditores, eles recebem as informações relacionadas à empresa, e aí sim começa essa comunicação para que essa auditoria aconteça da melhor maneira possível, sem nenhum transtorno e sem nenhuma surpresa durante o processo de realização dessa auditoria.
auditoria, né? Então, a gente tem ali a análise dos documentos, a análise das evidências, às vezes a gente precisa de receber alguma documentação antecipada para entender a complexidade do negócio, então tudo isso é realizado aí durante essa comunicação. E aí a gente tem efetivamente essa realização da auditoria, que são os dias de auditoria que todo mundo aqui já está acostumado. E em casos onde a gente tenha, né, durante a auditoria, o reporte de não conformidades, a gente tem as etapas de verificação dessas não conformidades. Então, a gente, enquanto organismo, a gente segue um critério de classificação dessas não conformidades de grau maior, elas precisam de atendimento mais rápido, e não conformidades de grau menor, a gente tem um prazo maior. Então, a quantidade de não conformidades e a criticidade dessas não conformidades, elas são essenciais, pois elas podem definir necessidades de reauditoria. Então, alguns clientes ficam muito na dúvida de como que funciona esse processo, por que a gente vai receber uma nova auditoria, por que isso vai acontecer. Então, isso depende dessa classificação e de como essa auditoria aconteceu e a quantidade de não conformidades que foi identificada. Tá? Então, todo o processo de auditoria, a equipe auditora tem que avaliar as tratativas dessas não conformidades, assim como a identificação da causa raiz, as ações corretivas, critérios de verificação de eficácia. Todo esse processo precisa ser realizado para todas as não conformidades que foram apontadas durante essa auditoria. Então, essa equipe auditora, após, né, por isso que a gente fala que sempre tem a realização da auditoria, porque não só o momento em que ela aconteceu, nós também temos o trabalho de análise de todas as tratativas das não conformidades que foram reportadas. E depois a gente tem efetivamente essa emissão do certificado. Então, se a equipe definiu que todas as tratativas estão corretas, todas as evidências foram verificadas, todos os requisitos foram atendidos, o processo ele segue para análise e revisão do nosso centro técnico. Então, é um processo natural e compulsório, então a equipe auditora realiza esse compilado do dossiê, né, de tudo que é necessário, todas as evidências e relatórios, e encaminha para um centro técnico, né? O centro técnico, ele não tem participação no processo de auditoria, então, são equipes independentes. Então, o agendamento, além de ter a equipe que foi a responsável pela auditoria, ele também tem o escalonamento ali, a escala da equipe que vai fazer parte do centro técnico para a revisão desse processo. Então, todo o processo sempre passa por duas equipes distintas, né? Então, se a gente fez com a equipe equipe B vai fazer a análise dessa documentação. Durante esse processo de revisão do centro técnico, podem acontecer algumas solicitações de revisões ou de maiores detalhes em relação às informações que foram compiladas no dossiê. Então, pode acontecer da solicitação de documentação adicional, pode acontecer da solicitação de revisão de algum processo, e isso pode demandar algum tempo do centro técnico. Então, toda vez que o centro técnico solicita uma revisão, os auditores precisam analisar as demandas. Se for necessária a comunicação com a equipe da empresa, a gente faz essa comunicação ou faz as correções internamente, se forem necessárias. E somente após a aprovação pelo centro técnico, esse certificado vai ser efetivamente emitido, né? Lembrando que a gente precisa encaminhar essa documentação para as autoridades regulatórias, né? Então, a gente faz todos esses processos e após a conclusão de todas essas atividades, o certificado vai ser emitido. Então, basicamente, o processo de emissão desse certificado MDSAP, ele acontece dessa maneira. Lembrando que quando a gente está no processo de monitoramento, ele vai somente até o item 7, que seria a revisão do processo pelo centro técnico. E aqui a gente tem alguns prazos que são associados a essa certificação, né? Então, muitos sempre ficam com algumas dúvidas em relação a quanto tempo demora para a emissão de uma certificação MDSAP. E isso a gente sabe que é um desafio, né? As empresas precisam da certificação para que seja possível a comercialização, registros. Então, aqui a gente tem uma explicação aqui, uma ilustração de como funcionam esses prazos, né? Considerando sempre a data de fim dessa auditoria. Então, a gente já considera que proposta foi aprovada, que agendamento foi realizado e a auditoria já aconteceu.
Então, depois do dia da auditoria, a gente começa as atividades pós-auditoria, que são a emissão do relatório de auditoria, a emissão dos relatórios de não conformidade, se forem aplicáveis. E aí, depois do dia 0 mais 5 dias úteis, o Tiago, inclusive, já fez a menção a esse processo, né? Então, a equipe auditora, ela tem essa data limite para informar as autoridades regulatórias em casos onde, durante a auditoria, tenham sido identificados não conformidades de grau 5, né? Então, a gente tem as não conformidades com maior criticidade ou mais de 2 não conformidades de grau 4, ameaça à saúde pública, atividades fraudulentas ou produtos falsificados. Então, nós, como organismos auditores, temos a obrigatoriedade de comunicar às autoridades regulatórias sobre essas identificações, esses apontamentos que foram visualizados durante essa auditoria. Então, após o 0D mais 15, o fabricante deve enviar as informações, né, e as investigações das não conformidades e planos de ações para as não conformidades reportadas, e depois de 30 dias ele precisa enviar as evidências de implementação referente às não conformidades de grau 4 e 5, que são não conformidades críticas. Então, em 30 dias, o fabricante precisa encaminhar essa informação para o organismo auditor. E em 45 dias, a equipe auditora deve concluir toda a documentação do processo de auditoria, ou seja, 15 dias após o recebimento das evidências de implantação das não conformidades, o organismo auditor precisa analisar toda a informação e concluir o processo de auditoria quando ele está classificado aí como um processo em que foi necessário a notificação às autoridades sanitárias, que é o 5-day notice. Então, a gente precisa fazer essa compilação e conclusão dos processos em 45 dias. E em casos onde não foi necessária essa comunicação, né, no 5-day notice, a gente, como organismo notificador, temos 90 dias para a conclusão desse processo. Então, basicamente, após a realização dessa auditoria, a gente pode considerar que em 90 dias esse processo foi concluído, né? Então, depois que a equipe auditora concluiu aqui, se a gente não tiver não conformidades apontadas, obviamente, o processo vai ser mais rápido, mas quando a gente tem o apontamento de não conformidades, esses prazos são os prazos harmonizados para a conclusão dessas etapas. E aí a gente tem aqui, né, sempre um questionamento em relação a quanto custa, qual é o investimento para uma certificação MDSAP. E essa resposta, ela é muito inconclusiva quando se fala de um processo MDSAP abrangente, né? Então, a gente precisa definir algumas informações. Por isso que durante aquelas etapas ali de elaboração de proposta, muitas informações são solicitadas, pois elas fazem parte da análise, do cálculo e do racional de quanto esse investimento será para essa certificação MDSAP. Então, depende muito do escopo da auditoria, da quantidade de sites que será auditado, da complexidade desses produtos, né? Então, a gente faz uma análise de risco sobre a complexidade dos produtos que estão ali dentro daquele escopo MDSAP, dos processos que estão terceirizados, qual é o tipo de terceirização e a quantidade de funcionários do tamanho dessa organização que vai ser auditada. Então, é muito complexo. A gente precisa fazer uma análise detalhada sobre todas essas atividades, né? A gente não pode se limitar a uma tabela de custos, porque a gente precisa escalonar auditores, equipe de centro técnico, e isso faz com que essas atividades tenham impacto nesses custos de certificação. Então, a gente pode falar aqui que uma certificação MDSAP gira em torno aproximado de por volta aí de R$100 mil, com ciclo de auditoria em 3 anos, mas a gente não consegue, né, com base sem o embasamento dessas informações, identificar qual é o valor de custo de uma certificação MDSAP. E aí, pessoal, eu deixo aqui os nossos contatos, né? Nós estamos aqui à disposição de vocês para que seja possível essa informação sobre quais são os valores dessas certificações, como funciona o processo em detalhe, entender como as atividades da empresa, para que a gente possa elaborar uma proposta mais assertiva para essa certificação MDSAP. Eu deixei aqui o contato do Ralph Thompson, que é o nosso responsável na unidade da Alemanha, o nosso
Bradley, que está na TUV USA, que é o responsável pela emissão desses certificados, e os meus contatos aqui embaixo, caso vocês desejem aí mais informações em relação a esses processos. E é isso. Obrigado, Luara, pela excelente apresentação. Acho que foi bem esclarecedora, né? Muita gente entender como que é o fluxo, né? Como funciona da parte da certificação, né? Do processo real. Bom, aqui a gente recebeu algumas perguntas, então, como a gente tem um tempo, eu queria passar para você e para o Thiago, né? Então, vou seguir aqui a ordem de recebimento. O primeiro é sobre os membros afiliados, né, ao MDSAP. Foi solicitado um aprofundamento sobre as responsabilidades, né, de que forma eles podem usar o certificado MDSAP, né? Vamos lá. Eu vou falar sobre o programa de membro afiliado de forma geral. O membro afiliado, primeiro, para ele ser membro afiliado, ele tem que demonstrar que existe um arcabouço regulatório voltado para dispositivos médicos naquele país, né? A gente sabe que nem todas as autoridades, nem todos os países têm um arcabouço de dispositivos médicos. Primeiro ponto é esse. Segundo, tem que demonstrar um conhecimento básico sobre o programa e demonstrar que essa agência, demonstrar que tem uma estrutura adequada para estar trabalhando e dando suporte ao programa. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eles têm que utilizar o MDSAP de alguma forma, tá? Não fica definido, por exemplo, não precisa tornar o MDSAP obrigatório, mas pelo menos oferecer uma vantagem na utilização do MDSAP naquele país, né? Então a gente vê que Argentina, Malásia, esses países, eles utilizam o MDSAP como uma forma de demonstração do cumprimento de boas práticas de fabricação pré-mercado. Então, a gente tem vários países que os afiliados estão utilizando semelhante ao que o Brasil utiliza aqui, né? Alguns usam o relatório, outros usam o certificado, então tem uma variação entre eles. Com relação à vantagem que esses países têm, tá? Primeiro, eles recebem todos os meses uma lista com todos os fabricantes que participam do MDSAP, então eles podem solicitar relatórios, solicitar informações adicionais, entrar em contato com essas empresas, eles recebem a lista dos participantes, eles recebem acesso a uma série de treinamentos que estão disponíveis sobre o programa MDSAP, e também eles recebem o direito de participar de algumas reuniões específicas, especialmente o fórum anual que a gente faz, que o Márcio até mencionou que foi em Amsterdã o último. Então, esses são os benefícios que eles recebem. Perfeito. O segundo seria em relação à obtenção do certificado MDSAP, né? Então, seria se o fabricante local ou legal, ele pode solicitar o certificado, mesmo que ele não precise de CBPF, considerando o Brasil, né? Eu sei que para o Canadá é obrigatório, né, para todo mundo, e a visão deles é diferente do que a nossa, né? Mas aqui seria se o fabricante poderia solicitar para o fabricante legal, independente do que o Brasil Então, pede. a resposta é o seguinte: depende de qual país ele pretende usar o MDSAP, tá? No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, a gente precisa que o relatório contemple o fabricante real. Então, no caso do Brasil, se for um fabricante legal que é só um escritório, só se for um multisite, por exemplo, né? Que aquele fabricante real tenha sido auditado e contemplado nos relatórios. Então, nesse caso, sim. É importante falar que dos 5 membros, Austrália e Canadá trabalham com a lógica de certificação de fabricante legal. Os outros 5, os outros 3, Brasil, Japão e Estados Unidos, a gente trabalha com a lógica de fabricante real, tá? Então tem essa diferença. Então, o fabricante legal ele é mais aplicável em outras jurisdições. Perfeito. A próxima é
se existe algum projeto para priorizar a certificação de mais auditores locais, né, a fim de redução de custos, né, do certificado para as empresas. Eu não sei se a Luara pode falar um pouco Ah, sobre esse tema também, mas assim, pelo que eu sei, né, de forma geral, quando tem uma cotação, justamente é importante saber a localização dessa empresa para saber se o organismo auditor tem auditores disponíveis na região ou se vai precisar de um auditor viajar, né, para poder fazer essa auditoria. Com relação Exatamente. Com relação a organismos auditores, eu falei que a gente recebeu 17 aplicações novas. Um dos critérios é a localização geográfica, tá? Então a gente vai priorizar a localização geográfica, que a gente não tem organismos auditores, escritórios presentes, né? Então vou dar um exemplo aqui, sei lá, Turquia, vamos supor, Turquia é um lugar que a gente não tem, então, um organismo auditor na Turquia pode ser que ele receba uma pontuação a mais para poder entrar no programa. Então, esse vai ser um dos, acho que são 8 critérios que a gente vai usar para priorizar a entrada de novos organismos auditores. Só complementando, né, a TIF Nord, ela possui um programa para, inclusive, possuir auditores em todos os locais onde nós temos escritórios, justamente para conseguir melhorar essa logística e localização. Então, a gente tem esse programa, ele existe, a gente sabe que existe, né, alguns requisitos, algumas informações que precisam ser compartilhadas, e quando nós estamos falando de experts, isso fica mais difícil, tá? Então, depende muito do escopo, mas nós temos sim esse programa para que em todos os países onde a TIF Norte possui escritório, tenham auditores homologados, né, e aptos a realizar essas auditorias de MDSAP para conseguir reduzir esses custos. perfeito. A próxima é, caso um fabricante seja suspenso durante a auditoria anual do MDSAP, a CBPF associada a esse fabricante será afetada? Se sim, né, quais seriam as ações tomadas pela Anvisa? Tá? É importante essa pergunta e eu acho que é bom eu falar um pouquinho sobre esse processo. No MDSAP, a gente tem um sistema que chama REPS, Regulatory Exchange Platform. É a plataforma que a Luara, que os organismos auditores utilizam para enviar os relatórios para a gente, tá? Esse sistema, ele é fantástico, é muito automatizado. Então, sempre que qualquer informação é inserida nesse sistema, a gente recebe notificações. Então, por exemplo, deu um 5-day notice, uma situação de risco, a gente recebe na Anvisa notificação. Se deu uma empresa foi retirada do programa, né? Muda o status dela de ativo para inativo, ou se um certificado é suspenso. Esse tipo de informação a gente recebe uma notificação na Anvisa, tá? Quando a gente recebe essa notificação, a gente faz uma série de avaliações. Então, primeiro, a gente avalia qual foi a razão, né, desse 5-day notice ou dessa suspensão, e se os produtos são comercializados no Brasil, o risco desses produtos. Se a gente identificar que tem algum risco, a gente abre um dossiê de investigação. A gente manda para outra área da Anvisa, né, a gente tem duas áreas que eu mostrei no começo da apresentação, a área de certificação e a área de fiscalização. Então, se a gente identifica que tem um risco, que o produto é comercializado no Brasil, né, que é uma situação, não é uma saída voluntária do programa, por exemplo, né, que tem uma situação de risco, a gente manda para a COFIS, que é a área de fiscalização, eles vão abrir um dossiê de investigação e vão verificar a medida pertinente, tá? Então, se for o caso, a gente entra em contato com o organismo auditor, solicita atualização, tá? Mas em alguns casos, pode ser que sim tenha impacto na certificação de boas práticas. Maravilha. A próxima é se a empresa, né, se uma empresa tiver dois locais de fabricação, né, edifícios diferentes, porém dentro de um mesmo complexo e com industrial, né, e com o mesmo sistema da qualidade, né? Essa empresa, né, ela tem que obter certificados MDSAPs distintos, né, um para cada edifício, ou ele pode ter um só, um certificado único, nomeando os dois endereços. No MDSAP, a gente tem dois tipos de certificados que
eles estão descritos, depois vocês podem ver no site maiores detalhes, mas eu vou falar de formas gerais. Um é o que a gente chama de campus, tem uma regra para definir campus, se os prédios estão numa distância, se eu não me lembro, um raio de tantos quilômetros, e tem o sistema de qualidade integrado, eu acredito que isso aí seja um campus, tá? Outra possibilidade é o multi-site, são sites que desempenham atividades complementares. Então, tem essas duas hipóteses que podem estar no mesmo certificado. Luara, você tem algum complemento sobre como que vocês lidam com isso? Não é exatamente assim, mas é importante ressaltar que ambos os locais serão auditados, passarão pela auditoria, tá? Mesmo que eles tenham o sistema de gestão da qualidade compartilhado, né, os processos precisam ser verificados em ambos os complexos. Ah, perfeito. Bom, pessoal, e aqui a última que a gente recebeu é se o solicitante na empresa ele pode inserir locais do fabricante, outros locais, né, incluindo filiais ou que acabam não realizando nenhuma etapa fabril, né? Então, aqui no caso seria tipo vendas, assistência técnica, por algum motivo, enfim, é possível adicionar todos esses locais, né? Tem que ver se eles se enquadram nas regras de multi-site também, né? Quais são as atividades desenvolvidas. Então, eu não vou saber te dar detalhes a fundo disso, mas precisa saber se enquadra nessas regras, como um multi-site. Não, perfeito, pessoal. Bom, essa foi a última. Então, eu gostaria de agradecer, Tiago, Luara, por todo o apoio, né, por toda a disponibilidade desse assunto. Só esclarecer para o pessoal, a gente vai compartilhar as apresentações, né? E as atividades da BIMED não param por aqui. A gente pretende ter outras iniciativas, né? Ao longo de 2026, né? Talvez final de 2025, não, ou começo de 2026. E, claro, tudo culminando na nossa jornada regulatória em maio, durante hospitalar. Então, breve a gente vai divulgar essas ações, né? Claro, sempre contemplando as associadas e também quem não é as não associadas. A gente nosso projeto é aumentar, né, os plantas fabris nacionais, né, aumentar esse número, né? Como o Thiago comentou, temos 40, 50 plantas, é muito pouco, né, referente ao nosso universo. Então, a ideia é sempre apoiar essa iniciativa e cada vez fomentar mais a certificação e o conhecimento, né? Então, obrigado a todos. E também lembrando que a apresentação, em breve, isso vai levar um pouquinho mais de tempo, mas a gente vai também disponibilizar no nosso canal do YouTube. Tá bom, pessoal? E quem tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode entrar em contato comigo, que eu posso também auxiliar vocês a tirar algumas dúvidas, tal. Tá bom? Estou sempre à disposição. A BIMED também. Obrigado a todos. Tenham um excelente dia.